Sem direto. O episódio 80, o primeiro episódio de 6 da história de vida de guerra de Bernardino Peixoto. Estamos próximos da hora e gostamos sempre de ser pontuais. Sou o tempo que não passa quando o saudade me abraça. Veja-me no vento a lua, sou o sol em neve no ar. Em todas as flores do amor, serás meu e eu serei tua. Veja-me no vento a lua, sou o sol em neve no ar. Em todas as flores do amor, serás meu e eu serei tua. Se sou tinta, tu és tela. Se sou chuva, sou amarela. Se sou sal, és brincadeira. Se sou mar, és maré cheia. Se sou céu, és neblina. Se sou estrela, és cantar. Se sou noite, és luz clarela. Se sou dia, és o luar. Muito bem. Praticamente 17 horas em Lisboa, em Portugal, e hoje vamos a uma grande experiência de guerra. Como sabeis todos, Portugal esteve em todas as guerras e a sua guerra mais privada, porque também participámos na Primeira e na Segunda Guerra Mundial, e muita gente lá ficou, embora não conste do conhecimento da maior parte dos portugueses. Este episódio que vamos iniciar hoje, já com a música de Horizontes Passado e Presente. Se sou tinta, tu és tela. Se sou chuva, sou amarela. Se sou sal, és brincadeira. Se sou mar, és maré cheia. Se sou céu, és neblina. Se sou estrela, és cantar. Se sou noite, és luz clarela. Se sou dia, Com locução de Manuel Jorge, cantor Manel Stars, amigo e camarada deste escritor que conta aqui o que foi a sua vida de Guerra de África, Bernardino Peixoto. Hoje teremos o primeiro episódio e algumas músicas pelo meio. veja-me no vento a lua, sou o sol em neve no ar. Em todas as flores do amor, serás meu e eu serei tua. Veja-me no vento a lua, sou o sol em neve no ar. Em todas as flores do amor, serás meu e eu
português e militar. Em Moçambique fomos checas sem temer, sempre na esperança de terminar a guerra em Lunho para podermos voltar. Ser português e militar. Em Moçambique fomos checas sem temer, sempre na esperança de terminar a guerra em Lunho para podermos voltar. Formado o pelotão, em agosto bem no verão, no ano 72. A pensar nessa viagem, para mudar de paisagem e recordar bem depois. Em novembro pôs-se a caminho, bem perto do São Martinho, dia 11 está marcado. Aterragem lá na beira, com destino na carteira, és um cheque que estás tramado. E o voo lá partiu, Nova Freixo se seguiu, por mau destino final. E com uma fé tamanha, foram num comboio a lenha, parar a Vila Cabral. Aqui começa a história, um passado cheio de glória, dos checas de Portugal. Com as armas na bagagem, Berlier fez a viagem, ambiente bestial. Ser português e militar. Em Moçambique fomos checas sem temer, sempre na esperança de terminar a guerra em Lunho para podermos voltar. Ser português e militar. Em Moçambique fomos checas sem temer, sempre na esperança de terminar a guerra em Lunho para podermos voltar. Vejam lá a nossa desgraça, passar o lago Niassa a pensarmos no hotel. Mas a coisa chegou ao fim, já não estava no destino repararmos o quartel. Foram 17 meses, com surpresas muitas vezes, e pau para toda a colher. Em Lunho fizemos tudo, até julgar o entrudo, para o que der e vier. E o tempo lá passou, com tristeza se chorou, quando o checa se perdia. O lema ser solidário, aguentar esse calvário, mesmo quando se sofria. Com a mágoa na lembrança, sempre em nós a esperança de um dia regressar. Essa data lá chegou, em Malema se ficou, à espera de embarcar. Ser português e militar. Em Moçambique fomos checas sem temer, sempre na esperança de terminar a guerra em Lunho para podermos voltar. Ser português e militar. Em Moçambique fomos checas sem temer, sempre na esperança de terminar a guerra em Lunho para podermos voltar. Com a farda do sucesso, ansiando o regresso para matar a saudade. 2 anos tinham passado na história deste soldado que foi checa. Uma grande canção aqui para começarmos o nosso programa Horizontes Passado e Presente, o episódio número 80, com outros 6 episódios. Este é o primeiro desses 80, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Resolvemos fazer assim porque a história de Bernardino Peixoto, que foi para a Guerra do Ultramar, é tão grande que a dividimos em 6 sub-episódios. Estamos, por isso,
percurso com as nossas rádios habituais em cadeia de norte a sul e esperamos estar a ser ouvidos por muitos companheiros, camaradas, como quiserem, amigos de Bernardino e também outros espalhados pelo mundo inteiro que tenham curiosidade nestas histórias. Esta história aparece hoje em horizontes passado e presente e vamos começar então a dizer-vos o que nos trouxe em escrita Bernardino Peixoto. Querem ouvir? Então não percamos mais tempo. Temos aqui a história que está a chegar aos vossos ecrãs de computador ou de telemóvel e ouvidos através da Rádio Lausanne, Chileno, Rádio Figueira da Foz, Chilax, as mais rádios de Setúbal, que são duas, ligadas por sua vez também à Rádio Iris e à Rádio Zen, e também a Rádio Canal Manel Star de Lisboa e também a Rádio Manel Star Portugal no Oeste. Então, Bernardino Peixoto diz-nos assim: a minha vida de recruta. No dia 17 de janeiro de 1972, primeiro turno, o tempo passou a correr. Foi então que eu me despedi de todas as pessoas mais queridas. Simplesmente estava tramado. Embarquei num comboio em São Frutuoso, Fulgosa, Maia, até Irmesinde. Ali eu mudei de comboio para a linha do Douro, onde segui viagem até à cidade da Régua. Desembarquei, mudei de comboio para a linha estreita, onde se encontrava estacionado um comboio de nome Texas, que me transportou até à estação ferroviária de Vila Real de Trás-os-Montes. Ali eu desembarquei. Eu fui a calcorrear aquela estrada em direção à unidade militar. Ao chegar à porta de armas, o sentinela de serviço me informou o que eu tinha de fazer. Fui convidado a entrar para o interior da unidade e já me encontrava na parada quando um graduado se aproximou de mim. Informou-me que eu tinha que me deslocar à caserna do fardamento a fim de levantar esse fardamento. Em seguida, o graduado me acompanhou até à dita caserna que me serviu de morada até ao juramento de bandeira. E já no interior vários recrutas como eu, oriundos de todo o país, e como o decorrer do tempo era indiscutível, a amizade nasceu entre nós. Alguns nascidos em berços diferentes, mas unidos pela idade e pelo serviço militar obrigatório. Ainda assim, passado 2 semanas do dia em que eu estava livre das exigências militares, a coisa esmoreceu um pouco. Porque ia passá-lo naquela unidade. Estava fora de questão sair. Assim, aproveitei tanto quanto possível, usufruindo de tudo, para ir passar o fim de semana a casa. A privação passada até cada vez com maior acerto e certeza do meu pensamento. E a sexta-feira se aproximava, ainda não tinham decorrido já 2 semanas, desde que, amesendado ali, naquela cidade, aguardando sem pressas, o dia em que eu encetaria a viagem de regresso a casa. E já muitas agruras passadas começaram a transformar-se em recordações
Por mim, uma certeza de que jamais voltaria a calcorrear a estrada da Serra do Marão. E esse tal sexta-feira desejada chegou. Foi dada a ordem a todos os recrutas a fim de formarem na parada. E o graduado, depois de ter verificado que tudo estava em ordem, mandou destroçar. Já lá ver se me aceito dar a voz de destroçar. Destroçar! É assim, Bernardino, não era assim. 50 anos passaram, meu amigo, e aqui estamos, perto de virmos a realizar o 50º encontro desta companhia 41, que eu também tive, Manuel Jorge também tive o prazer, enfim, a sorte de encontrar no Niassa, e havemos de falar nela mais à frente. Para já, este Lá me irei fica já por aqui, para sabermos que, afinal, a vida nos fez cruzar. Eu e o Bernardino e a companhia que se veio a criar 41, que em 2022 vamos encontrar aqueles que puderem estar. Continuando então a história do Bernardino, ainda por alguns momentos, antes de colocarmos aqui uma musiquinha, que depois de ter verificado então que tudo estavam bem, o superior de Bernardino mandou destroçar. E ele olhou então com muita tristeza ao ver os recrutas correndo para os autocarros de aluguer estacionados junto à porta de armas. Então eu, Bernardino, saí da unidade com um ar muito triste, pois faltava o respectivo dinheiro que eu não tinha para me deslocar até à minha casa. Segui então até à direção à estrada de Vila Real Porto. Fui caminhando sempre que uma viatura se cruzasse comigo. Eu estendia o braço direito, na esperança de arranjar boleia. Percorridos vários quilómetros, que eu ainda me encontrava fresco, e como tal fui resistindo à intempérie. As horas foram passando, e eu já via o pôr do sol no horizonte, a noite que se aproximava, e estava muito frio, e com a minha fraqueza e o meu andamento já descompensado. Trilhar aquela estrada foi, para mim, uma aventura desgraçada. Por muitos cuidados que eu tivesse, foi algo com que não contava. Foi um dia desagradável que aconteceu comigo. Só dali consegui sair já da noite cerrada, depois de muito sacrifício, e a ajuda era muito preciosa, que entretanto apareceu alguém que conduzia um veículo. Quando o pior já ficara para trás, foi verdade. Uma senhora de cabelos compridos, castanhos, bom senso, e o brilho do seu automóvel, parou com muito cuidado, até se certificar que era um simples soldado. Retenho gravada na minha memória a imagem daquela jovem que me salvou da Serra do Marão e me conduziu no seu carro até Amarante, cidade onde vivia. Agradeci a simpatia.
Senti-me naquela noite muito triste, mas felizmente e muito só. Felizmente apareceu aquela jovem senhora professora e agradeci-lhe que me salvou de andar perdido no meio daquela serra, onde ouvia o rugir dos animais ferozes. A jovem senhora chega ao seu destino. Saí da sua viatura, voltei à estrada de Amarante. Vi a sua vista principal, as luzes da via pública. Eram boas para iluminar velórios. Olhei para os ponteiros do meu relógio e já marcava 1h da manhã. Fui caminhando. Caminhando muito perto, encontrei na berma da estrada uma pequena caminhoneta fazendo um carregamento de pipas de vinho. Sentado ao volante, encontrava-se o condutor, que ao avistar-me perguntou: "O militar anda perdido por estas bandas?" E eu respondi: "Sim, vou para Irmesinde." "Então tem muitos quilómetros pela frente." "Mas está com sorte, rapaz, que nós vamos lá passar. Aqui na cabine não tem lugar. Terá de ir na retaguarda, junto das pipas." E eu aceitei o convite. Eu queria era outra bendita boleia. Subi para a carroceria e estatelei-me no meio das pipas. A noite estava fria, a cair gelo e bastante vento. Até para intervalar com a história do Bernardino. É um dos muitos temas que tenho cantado na minha vida. Assim, continuamos a história de Bernardino Peixoto. O episódio número 1 de 6 que temos para vos contar nesta história
idêntica a tantos outros militares da juventude de Bernardino, que outras histórias teriam e terão até contado já escritas. Bernardino, no entanto, contando com a minha amizade, estamos a levá-la até vós, através dos microfones da Rádio Manel Stars Portugal, que também pode ser captada através da Rádio Zen Manel Stars, ou através das rádios Brasil Manel Stars, ou através do Listen to My Radio. Continuando a história de Bernardino, o veículo lá se pôs em marcha em pouco tempo. Já estava a passar junto à capela de Santa Rita, local onde eu queria desembarcar. Fiz sinal ao motorista. Este meteu o freio, parou, saltei, agradeci. Eu já me encontrava bem perto de casa. Foi uma noite horripilante. Coloquei a minha vida em perigo. Episódios traumatizantes e ou recambolescos de qualquer um que, independentemente da sua gravidade, ficam guardados na memória, prontinhos para virem ao de cima, alimentando recordações de histórias passadas, especialmente se reportam a momentos especiais da minha existência, como os que foram os da minha vida militar.
momentos passado e presente, a história de Bernardino, que nos merece toda a atenção. Continuando a descrição de Bernardino, lá teve que voltar à unidade, pois claro. E então, de volta à unidade, ali manda quem pode e obedece quem deve. Eu tinha dificuldades em enquadrar as infrações do respectivo articulado, as penas menos severas. Os comandantes dos pelotões transferiram o recruta para o serviço de faxina à cozinha, seguindo por uma ordem de gravidade a limpeza dos sanitários e a proibição de sair da unidade até ao recolher, e a perda do direito de gozar o fim de semana e por aí diante as penas de prisão. Aqui nesta unidade eu estive 3 meses até ao juramento de bandeira. Depois fui transferido para o Regimento de Infantaria número 2 em Abrantes, onde passei 6 meses a tirar a especialidade de corneteiro. Poderíamos perguntar, na altura destas, ao Bernardino, que responderá um dia, e porquê corneteiro? Ele gostava de música? Ou era porque não havia corneteiro? Ou ele pensou que a corneta sempre era mais leve que a G3? Continuando então, ali mesmo, eu, nesse caso, recebi a triste notícia que estava mobilizado para a guerra do ultramar, Moçambique. E então fui transferido para o Regimento de Infantaria número 1 Amadora, aqui em Lisboa, onde tive a preparação de instrução. Foram-me dados os merecidos 10 dias de férias para embarcar depois para a guerra. E nesse período despedi-me dos meus familiares e amigos e da minha namorada. Decirte te quiero, decirte amor, no significa nada. Las palabras sinceras son las que tienen valor, son las que salen del alma. Y mi alma nace solo palabras blancas, preguntas sin respuesta, llenas de esperanza. No se puede ahogar una pedra o un río. Un amor como el mío no se puede acabar, estando lejos de olvido. Que no se puede quemar, porque está en fuego. Debe de reinar, este amor es fuego.
E pronto, e lá me despedi da namorada, não é? Tinha mesmo que ser. E no dia 12 de novembro de 1972, juntei-me à companhia Caçadores 4141, nos Gaviões. Éramos mais de 100 homens que compunham a companhia, considerados como carne para canhão para o teatro de guerra. Esta era a primeira etapa da minha vida numa tarde de 12 de novembro que terminou junto do aeroporto de Lisboa. Foi uma das mais angustiantes que me recordo em toda a minha vida. Julgo não só para mim como para todos nós, foi a primeira prova concreta de ser verdade aquilo que estava a acontecer, porque aquilo que me esperava era a guerra. O Boeing 707, estacionado na pista do aeroporto militar, depois do embarque, o comandante da aeronave colocou os reatores a funcionar. Foi deslizando pela pista até levantar voo. Despedi-me. Não tinha a certeza de voltar. Foi a primeira vez que vi Lisboa assim, como todos os outros, pois muitos não voltaram a ter essa vista. Passadas 8 horas, estávamos a aterrar em Lisboa, em Luanda, Angola, para o seu reabastecimento. Passado 1 hora, a aeronave levantava voo de novo e quando já me apercebia, já estava em território moçambicano. Não era assim tão breve, Bernardinho, pois eu também segui esse percurso e lembro-me que foi mais demorado. Corria aquele mês de novembro, fazia-se sentir a sua pujança, um ar quente, saturado de pó, como uma bofetada de boas-vindas. Desembarquei da barriga da aeronave, segui maquinalmente com os meus camaradas até a unidade da cidade da Beira, onde a companhia perneitou para depois seguir o seu destino para outras paragens. Também eu, caro amigo, também eu. Só que eu fiquei instalado no Hotel Moçambique da Beira. Continuei a ter umas vistas aéreas que me fez pensar, mas que a guerra estava a começar também. Continuando então a história aqui do Bernardinho, ele conta tudo aqui por dias. Diz que no dia 15 de novembro de 72 embarcou com o primeiro escalão num avião fretado com destino a Nova Freixo. Já percebo, porque lá havia comboio. Depois do desembarque viajei para a estação dos Caminhos de Ferro, onde embarquei num comboio velho que se movimentava a carvão. Se encontrava lotado por homens, mulheres, crianças, de etnia negra, os nativos de Moçambique, maioritariamente negros. A companhia ficou instalada na carruagem da frente, junto à locomotiva, onde seguia o rebenta-minas. Para quem não perceba bem o que isto quer dizer, era naquele estrado mais à frente da máquina do comboio, ia um pouco avançado sacos com areia para o caso de haver alguma mina na via férrea, diz aqui o Manel. Segui um dia de comboio para percorrer os 700 e tal quilómetros de via férrea. Os soldados que iam no rebenta-minas
a fazer-nos proteção, iam constantemente aos tiros de G3. Todo o percurso. Eu era checa, quer dizer novato, vivi momentos de muita ansiedade e medo. Vi muitas carruagens tombadas nas ravinas, junto da linha férrea, até Vila Cabral, capital do Niassa. Niassa, conhecida na gíria da tropa como o estado de Minas Gerais. Uma comparação entre o estado de Minas Gerais do Brasil, só que aqui as Minas eram uma realidade. Como a minha própria história, que ainda não foi contada, também o concluiu. Só que eu nunca cheguei a conhecer esse comboio, essa linha férrea, porque fui diretamente da Beira para Nampula e de Nampula diretamente para Vila Cabral. E depois, lá nos fomos então conhecer no Lunho, não foi em Bernardino. Que esse também posso dizer foi um dos maiores choques da minha vida. Continuando a citar Bernardino, daqui a cerca de 12 horas, os 60 km que faltavam até Maponda, junto ao Lago Niassa, foram em estrada e foram picados todos os palmos de terra que os rodados das viaturas haveriam de percorrer, tentando perceber se a picada, a estrada, estava minada. A coluna chegou ao seu destino, desembarquei e encontrei uma linda praia, descalcei as minhas botas e coloquei os meus pés na água. Estavam cansados de ter percorrido tantos quilómetros. Ali vislumbrei um guarda-sol construído em capim, onde jantei a dita ração de combate que me tinham oferecido. E fez de telhado para passar a noite. 19 de novembro de 72, quando o sol já brilhava suavemente sob a linda praia de manhã, vislumbrei junto do areal uma lancha da Marinha que ia transportar uma companhia de checas acabados de chegar da metrópole, que iam povoar as matas densas. Tanta vez não quiseste crer que o adeus entre nós dois ia acontecer. E depois de se ter dado o adeus, já Bernardino tinha passado muitas, e os seus camaradas, muitas e perigosas marchas e caminhadas, e esta das mais perigosas até chegar ao Lunho. O veículo se pôs em marcha, abandonou o local, dando lugar a um menos belo crepúsculo que encontrei com toda a lividez. A lancha balouçava suavemente sobre o atapetado manto formado pela água do Niassa, que por acaso Bernardino é água doce. Vi o rosto dos meus camaradas debruçados no tombadilho do veículo, observando atónitos a algazarra que recrudescia à medida que a lancha se aproximava de uma outra praia, a quem chamavam de Metangula. Aqui
conhecida também por mim, Bernardino, porque quando chegámos à Miandica, eu fiz a picada Lunho, Metengula, para regressar dessa forma a Nampula. Continua Bernardino, o ar tépido estampado no seu olhar. Quando desembarquei para a terra, vi aqueles militares já velhinhos que ali se encontravam, com o seu camuflado gasto e roto, transportando garrafas e latas de cerveja nas mãos, saltando de alegria ao ver chegar mais uma companhia de checas, maçaricos, novatos, com o seu camuflado reluzente. Nos cumprimentaram e abraçaram e nos avisaram que o Lunho era um sítio muito duro de roer, ao qual, acrescenta aqui o Marel, se chamava o Buraco do Lunho. Em Metangula foi feita a formatura. Já se encontrava à nossa espera, estacionada na picada, todo o equipamento de viaturas que nos iam conduzir até ao inferno do Lunho. Isto passa-se, por isso, antes, em Metangula, onde fizemos a viagem até ao Lunho. Mais tarde ou mais cedo eu tinha que te avisar. Adeus até um dia. Tenho pena, mas não posso mais ficar. Adeus até um dia. Pode ser que nos voltemos a encontrar. Adeus até um dia. Já sabias que eu amava o teu olhar. Adeus até o dia. Por agora nada mais posso dizer. Hiroshima, Hiroshima, Hiroshima. Hiroshima, Hiroshima, Hiroshima. Rwanda, Rwanda, wami. Yanjire wa Santana. Elisawa.
que Bernardino e outros tantos, como nós, eu incluído, começámos a ouvir as músicas bonitas de Moçambique e algumas vezes até tivemos encontros de primeiro grau ou de terceiro grau, como quiserem dizer, em que de facto não foi fácil o convívio nos primeiros tempos. Não era fácil quem nunca tinha saído da sua terra e deram-lhe uma espingarda e disseram-lhe: toma lá e vais para a guerra. Não foi fácil. E assim nos preparamos para terminar este primeiro episódio da história de guerra de Bernardino Peixoto, do Norte, e que teve que ir para Moçambique e, pelos vistos, não por sua própria vontade. Sabemos que hoje há muitos que foram pela sua própria vontade e até que foram voluntários. Há, como tudo, em todas as ocasiões, todos os países, em todas as situações. Estes comentários, claro, são feitos por este vosso amigo, que se prepara então para fechar este primeiro programa de Bernardino, primeiro programa de 6 programas que nos contam a história de guerra de Bernardino Peixoto, que revela em muitas alturas os seus camaradas e tem feito um trabalho de memória único pela sua companhia 4141.
Esta é a Rádio Canal Manel Star. Se são estrelas na manhã, se são noites no verão, se são dias no mar. Este é o programa Horizontes Passado e Presente. Sou a voz do coração, uma gaita vai tão, somos espelhos. Assim nos despedimos então, meus amigos. Vamos despedindo de todos os emissores, a começar por alguém que nos deixará mais cedo. Deixaremos os emissores de Lisboa e Oeste para o fim. Obrigado a todos que estiveram na nossa companhia. Se são chuvas amarelas, se são sandas broncadeira, se são marés, maré cheia, se são céus do verão, se são estrelas na manhã, se são noites no verão, se são dias ao luar. Continuo na rádio 24 horas se o desejar. Ela está 24 horas no ar. Os diretos costumam acontecer aos fins de semana, sexta, sábado e domingo. Às vezes às 16, às vezes às 17, às vezes às 18, às vezes até às 19. Sempre no início até ao final da tarde poderemos aparecer 1, 2 ou 3 horas, o que às vezes pode ser um exagero. Então um abraço e até amanhã. E porque é fim de semana.